Olá, eu sou Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos compreender aí um pouco sobre o que é ciência, sua pesquisa, os seus desafios, o seu histórico e futuro. Então vamos lá? Para dar início, eu acho que é legal a gente visualizar essa cena e pensar um pouquinho sobre o que vem em sua mente quando a gente fala sobre o tema ciência ou ciência brasileira. Então essa figura, né, essa ilustração, ela vai revelar vários pontos da ciência. Então vamos ver junto comigo rapidinho. Então aqui a gente tem algumas figuras que mostram a parte da medicina, a parte da ecologia, você também tem a parte de saúde, de planetas, de radiação, ou seja, tudo que está praticamente ao nosso redor, ele tem como foco essa ciência. Então é isso que a gente vai estar estudando um pouquinho mais. E é lógico que a gente vai puxar a sardinha aí para a nossa ciência brasileira e o quanto que a gente tem crescido nesse ponto dentro do nosso país. Então, para começar, eu tenho que destacar uma frase de um grande pesquisador chamado Aristóteles, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, onde ele afirma que a ciência ela foi definida como um conhecimento demonstrativo, ou seja, um saber que pode ser demonstrado através de testes e de ensaio. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a ciência, por si só, ela não é 100% certa, né? A gente fala que você tem várias questões que envolve para você chegar a um determinado resultado. Quando a gente fala que é um conhecimento demonstrativo, é porque você consegue provar algumas coisas, né? Então, se você tem lá uma determinada vacina para uma determinada doença, então você tem uma vacina X que vai ser testado em vários animais que sejam compatíveis aí com algumas características dos seres humanos, para depois passar para os seres humanos e assim passar para toda a população como forma de saúde pública. Então tá vendo como a gente fala que a ciência ela é demonstrada? Por isso que Aristóteles já falava que era um conhecimento considerado demonstrativo. Lembrando que a palavra, né, ciência, ela deriva do latim, que é scientia, aonde significa conhecimento, ou seja, eu brinco e falo que é como se fosse um grande caldeirão, né, a ciência. Então a gente vai colocando vários fatores até a gente conseguir demonstrar aquilo que a gente está tentando ensinar ou trazendo de conhecimento para o meio científico, assim para a população como forma geral. Então, sabendo sobre a ciência, a gente tem que recordar um pouquinho a linha do tempo. Essa linha do tempo ela é muito bacana, porque ela vai mostrar alguns marcos históricos da biologia, né? E a gente sabe que a biologia é a ciência da vida. Então, quando a gente fala da biologia e de certa forma da ciência, a gente tem alguns marcos. Eu queria destacar alguns com vocês. O primeiro dele está lá em 1655, aonde a gente teve Robert Hooke. Talvez vocês vão lembrar de algumas aulas, né, de biologia, quando a gente fala da teoria celular. Foi ele que, através de um pedaço de cortiça, começou a perceber que você tinha um entrelaçado e que nesse entrelaçado você tinha alguns micro-organismos. Ou seja, foi Hooke que começou a desvendar essa grande teoria. Passando na linha do tempo, a gente também tem, por exemplo, Lamarck ou Charles Darwin, que vieram aí com teorias magníficas a respeito do processo de seleção natural, né? Ou seja, Lamarck dizia, né, para uma girafa ter o pescoço comprido, ela acabou tendo que forçar e esse pescoço comprido veio para gerações. Até que foi Charles Darwin que falou, opa, peraí, não é bem assim. Na realidade, é o meio quem vai selecionar se a espécie vai sobreviver ou não. Então, esses dois, né, a gente fala que esses dois pesquisadores foram caras fabulosos para poder explicar sobre o processo de seleção natural. Lembrando também que a gente tem aí no meio Mendel, que acabou trazendo todo o aspecto de hereditariedade, ou seja, através das suas ervilhas e dos seus testes em ervilhas, das famosas ervilhas de cheiro, foi quando Mendel começou a perceber que toda a geração que vinha do cruzamento que ele fazia gerava alguma coisa, ou seja, isso significa então que você tem a questão da própria hereditariedade. E continuando, a gente chega lá na frente no projeto de genoma humano, que é um dos maiores projetos conhecidos de forma mundial também, onde ele vai fazer um mapeamento da sequência genética dos seres humanos e assim por diante. Então, para a gente poder entender um pouquinho aí dessa linha do tempo da biologia. E aí, quando a gente fala dessa ciência, eu acho legal a gente também pontuar como que as pessoas enxergam esse contexto da ciência. Então, olha só esse gráfico que interessante. Em pesquisas feitas pontualmente em alguns anos, tá? Então, foi feito 2010, 2015 e 2019. Então, percebe-se que
uma boa porcentagem dos brasileiros, eles acreditam que ciência e tecnologia, ela traz alguns benefícios e também, muitas vezes, algumas coisas que não são tão boas assim. Isso a gente está falando de uma porcentagem de 19%. Mas olha só que interessante, no decorrer dos anos, parte da população, quando chega 23% em 2019, eles começam a entender que são pessoas comuns, porém que têm alguns treinamentos especiais. Então você percebe nesse gráfico a opinião pública em relação a essa ciência. Toda vez que vocês lerem na literatura C e T, significa ciência e tecnologia. Até porque a tecnologia e a ciência, elas estão vinculadas, como a gente já viu em aulas anteriores. Então é super interessante visualizar o quanto a população entende o que é ou o que se entende por ciência, por pesquisa aqui no Brasil, ok? Só uma observação importante. Esses dados a gente retirou da FAPESP, que é justamente a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nos materiais de apoio vocês vão ver bastante coisa a respeito disso também. Em continuação, a gente tem uma frase, né, de uma cientista social muito conhecida, o nome dela é Marlova Noleto, aonde ela diz que, apesar dos bolsões de negacionismo, da disseminação, da desinformação, que a gente chama dos famosos fake news, e do ressurgimento de trágicos e tristes movimentos anti-vacinas, a ciência segue se mostrando potente e vitoriosa e cada vez mais importante para todos nós. Essa cientista social, ela é uma representante da Unesco, né, aqui dentro do nosso país, e ela traz esse relato justamente por conta do momento que a ciência tem passado, né, nessa pós-pandemia, né? Então, desde o momento que iniciou a pandemia até os dias de hoje, a gente acaba tendo vários relatos, né, ou várias falas de pessoas que não acreditam nisso. Então, a Unesco, ela vem com uma força bem grande, justamente para mostrar o que é a realidade dessa pesquisa, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a vacina do Covid mesmo, não é uma vacina que surgiu do nada, na realidade é uma vacina que ela tem um histórico, né? Então, existe o histórico de vacinas anteriores, que através daquela base foi investigado para o Covid. Então, assim, não é uma coisa nova, né? Já há anos o Brasil tem estudado essa parte vacinal. E olha que interessante, para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele acaba indo bem nesse sentido. 34% das pesquisas que são publicadas por cientistas brasileiros são feitas em parceria com colegas de outros países. Isso é muito bom, isso é um aspecto muito positivo quando a gente fala sobre esse desafio que o Brasil tem frente à ciência. Bom, esse vídeo que vocês vão ver agora é um trechinho que justamente fala a respeito da Unesco. Então, esse órgão que é tão espetacular, ele vai estar mostrando todo o contexto de como é o seu trabalho, de como ele realiza e como ele favorece a pesquisa no Brasil. Então, vamos lá? We are in a race against time for smarter development. Are we using science to build the future we want? In 2015, the United Nations adopted the Sustainable Development Goals. Many countries have since aligned their national policies on these goals. But the fact is, we are not as far along as we should be, and the clock is ticking for countries to meet these goals by 2030. We are spending more on research as a share of GDP. This means that global research spending has grown faster than the global economy since 2014. But almost half of this growth, 44%, has occurred in China alone. Despite some progress, 80% of countries are still spending less than 1% of their GDP on research. In developing countries, companies spend less on research. They tend to import packaged technologies from abroad rather than develop their own. Governments are trying to make it easier for companies to innovate, such as by providing them with tax incentives or a nurturing environment in the form of tech incubators and technology parks. In Iran, government support for tech incubators has led to exponential growth in knowledge-based firms and startups since 2015. Tech incubators are now widespread in Africa. 13 African countries have more than 20 tech hubs. Worldwide, the researcher pool has grown almost 3 times faster than the global population since 2014. By 2018, there were 8.9 million researchers in the world. That is 1 million more researchers than 4 years earlier. Some governments are taking steps to improve the remuneration of scientists. In some countries, the number of researchers per million inhabitants has grown by at least 20% in just 4 years.
Researcher density has grown most rapidly in low-income countries. Worldwide, scientific publications have surged by 21%. But the G20 countries still account for 9/10 of researchers, research spending, and scientific publications. International collaboration is growing, as more scientists publish with their peers abroad. This high level of collaboration bodes well for research on global challenges, such as climate change, biodiversity loss, and infectious diseases like COVID-19. Our knowledge and use of digital technologies are evolving at breakneck speed. One of the fastest-growing fields of research is artificial intelligence and robotics. At least 30 countries have adopted a national strategy for artificial intelligence. Digital technologies are transforming society as we know it. This rapid upheaval has been dubbed the Fourth Industrial Revolution. In 2017, Japan adopted a new growth strategy called Society 5.0. The plan is to transform the Japanese way of life by using digital technologies to compensate for a declining population. Under this plan, flying drones will deliver goods to people living in depopulated areas. If there are not enough staff in care homes, robots will help to look after people. And with fewer people to work on farms, self-driving tractors will be used in the fields. In Brazil, the vast Amazon region has a population density of just 4 people per square kilometre. Digital technologies are allowing patients in rural areas to consult a doctor via the internet. In Ghana, flying drones have been recovering COVID-19 samples from rural clinics and delivering them to specialized centers for testing. Bom, dentro de todo esse contexto que vocês também observaram, né, dessa forma inteligente, né, de você trazer a parte da pesquisa para a proximidade, eu queria destacar um ponto muito bacana que é chamado de cidades inteligentes, ou também conhecidas como Smart Cities. Essas cidades, elas na verdade buscam proporcionar de uma forma muito mais com qualidade, né, o desenvolvimento humano, usando recursos de formas muito mais sustentável e dessa forma impulsionando a economia local. Então, as cidades inteligentes, a gente tem vários exemplos, né? Então, a gente tem aí Londres como uma das primeiras cidades inteligentes, a gente tem Amsterdã, e aí eu trouxe como modelo para vocês a cidade de Belo Horizonte. Tem também Curitiba que está bem mais à frente, mas olha que interessante esse modelo que eu trouxe. Na cidade de Belo Horizonte, eles conseguiram unificar várias áreas de atividade pensando nesse contexto, vamos dizer assim, social, mas também cuidando do aspecto ambiental. Então você tem lá a parte de mobilidade, então com o uso de bicicleta, da parte de bicicletários, de você ter onde dispor as bicicletas, mas também de você ter aí locais para poder ter andar de forma adequada. Você também tem alguns espaços públicos que já está incluso junto a áreas verdes, tecnologia e serviços, um planejamento urbano adequado, parte de educação, comércio, internet, tudo isso com foco e pensando na questão do meio ambiente. Então, essas cidades, elas têm, a gente fala que são cidades que pensam de uma forma holística. O que é isso? É eu pensar no todo e não só no meu pedaço. Ah, eu cuido só da mobilidade urbana, então eu só vou olhar isso. Não necessariamente. A proposta da cidade inteligente é você olhar o todo para gerir assim uma cidade que tenha resultados muito positivos, não só no aspecto social, mas no aspecto ambiental também. Então vale uma reflexão sobre esse tema pensando na ciência próximo da gente, né? Então às vezes a gente acha que a ciência está tão distante, mas no nosso dia a dia ela pode estar inserida. E para finalizar essa aula, eu queria deixar uma frase para vocês do Albert Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então que as nossas ideias, as nossas mentes possam abrir cada vez mais com esse foco da ciência. Muito obrigado, tem vários materiais para vocês no Saiba Mais e espero que vocês gostem. Até mais!